Bom, então vamos dar início, ok? Tá baixo? Mais alto? Assim, melhor? Bom, boa tarde. É com muita alegria que estamos aqui para esse painel, o último dessa tarde, né, no painel de arranjos de cooperação e parcerias pela educação. Eu sou Paula Schomer, sou professora da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, do curso de Administração Pública. E nesse curso a gente estuda muito temas justamente de colaboração, de coprodução, de governança colaborativa, né, e vai ser uma alegria ouvir de vocês também essas experiências. Então a gente está aqui, né, com a Mônica, que vai ser a primeira a falar, né, que é coordenadora de Educação Especial Inclusiva e do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação de Fraiburgo. Temos a Rosimari Brandalize de Miranda, coordenadora do projeto Aprender a Empreender, de São Lourenço do Oeste. A Eliane Furst, diretora de programas e projetos do Educa Maker, né, de São Bento do Sul. E a Jocelete dos Santos da Silveira, gerente de ensino médio e profissional, e vai nos apresentar o CATEC Parcerias, que é um programa da rede estadual. Então, para a gente introduzir o tema, né, hoje a gente falou já muito aqui sobre formas de colaboração, por exemplo, entre municípios e a rede estadual, né, entre os vários órgãos aí que compõem os sistemas municipais de educação, mas nessa mesa a gente vai ter um foco um pouquinho diferente, que é quando a gente vai para fora também do sistema de educação, a gente envolve outros atores nos desafios, nos projetos que a gente quer realizar, que a gente tem ideias aí para realizar. Então, o porquê cooperar, né? Por que a gente decide cooperar? Isso já é uma pergunta também para vocês, de onde que surge esse desejo, essa intenção? E eu digo que, bom, a gente coopera necessariamente para sobreviver, não é? Mas também para aprender, para inovar, para experimentar coisas novas, porque ninguém sabe tudo, né? Os desafios são complexos também, vão aparecendo novos desafios ao longo da nossa trajetória profissional e como cidadãos, e a gente precisa, então, abrir a nossa perspectiva, perceber o que os outros têm de conhecimento, de recursos que podem nos ajudar a construir outras possibilidades dentro da educação, né, dentro do desenvolvimento aí do nosso país. E também, né, por que a gente coopera? Porque eu acho que é divertido, realmente a gente descobre coisas novas. Como a aprendizagem, ela é desafiadora, mas é muito divertida, é prazerosa, né? E então eu acho que a cooperação também. E aí perguntar para vocês também depois, né, se puderem comentar sobre isso, quais foram os prazeres, mas também as dores, os desafios desses processos de cooperação. Porque é trabalhoso, né? Também não é só tudo lindo, maravilhoso, né? Cooperar, sair um pouco da nossa lógica tradicional, mais regular das nossas rotinas, que já consomem muito da nossa energia, do nosso tempo, ela exige também uma certa abertura e uma abertura também para coisas novas que vão acontecendo. E isso não é sempre tranquilo, né? E que às vezes é difícil também de sustentar a energia nesses processos de colaboração que abrem para outros atores. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de ouvir as experiências de vocês e depois a gente volta a refletir sobre essas questões. E também fica o convite aí para todo mundo participar, enviando suas perguntas. Então, vamos começar pela Mônica, né, que vai nos apresentar o programa aí o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação de Fraiburgo. Boa tarde a todos. Então, como foi apresentado, me chamo Mônica, atualmente estou na coordenação da área da Educação Especial Inclusiva e amanhã vocês terão a oportunidade de conhecer aqui também a criação do CEMAI, do Centro Municipal de Atendimento Especializado, que foi criado há exatamente 1 ano. Então, hoje, estamos completando 1 ano e já com essa experiência. E o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, ele faz parte do trabalho do CEMAI, desse centro de atendimento. Vou só aguardar os slides aqui. Bom, antes de eu iniciar, gostaria que vocês conhecessem de onde eu venho, de Fraiburgo, né, a terra da maçã, e com um vídeo conhecesse um pouquinho da cidade e da nossa realidade. É só aguardar se o vídeo roda. Enquanto não inicia, então vou
vou falando um pouquinho, pessoal, sobre de onde surgiu essa ideia, né? Deixa eu só ver com o pessoal. Não. Vamos lá. Sejam bem-vindos a Fraiburgo, uma cidade que atrai turistas o ano inteiro, com suas belezas naturais e o turismo de experiência, seja no outono ou na primavera, no inverno ou no verão. A cidade, que é berço da maçã no Brasil, está localizada no meio-oeste de Santa Catarina, estado que se destaca pelo turismo. Aqui em Fraiburgo, é possível colher maçãs, pêssegos e ameixas diretamente do pomar, sentindo a brisa tocar cada pétala das floradas, em uma cidade exponente em desenvolvimento e cultura. A gastronomia típica da região apresenta pratos saborosos, como o michuim e o strudel. As experiências vividas aqui renovam as energias para quem busca fé e a natureza, ou para quem prefere adrenalina e diversão. Um destino perfeito para viver dias felizes, onde cada instante é curtido com intensidade por todas as idades. Visite, conheça e se encante por Fraiburgo, a terra da maçã. Muito bem. Então, de onde surgiu a ideia de criar um núcleo de altas habilidades e superdotação? Sempre surge de uma problemática, de um desafio, de uma necessidade. Então, como professora de AE, que eu fui por muitos anos, sempre vi que o trabalho feito com os alunos, que são público-alvo da educação especial, né, com altas habilidades e superdotação, o que era oferecido no AE não era tudo o que era necessário. A gente tem que suplementar e complementar. Então, a gente buscou uma parceria para juntar forças, para a gente oferecer a esses alunos um suporte maior para o atendimento deles, tá? Além da escola, além da sala de aula. Um segundo é desmistificar o que é a alta habilidade e superdotação. Nós, professores, ainda viemos de uma realidade que a gente acha que isso é gênio, que o aluno que tem altas habilidades e superdotação vai ser o melhor em tudo. E não é essa a nossa realidade. Entender isso. Eu, na minha vida, nunca recebi, na educação, um encaminhamento para avaliação de aluno por potencial. Sempre por dificuldade ou questões comportamentais. Então, esse olhar do professor para o potencial do aluno é muito importante. Então, a gente quis mudar isso com este projeto, tá? E também oferecer aos alunos, né? Despertar ainda mais esse potencial que eles possuem. O pontapé inicial, então, foi dia 7 de maio de 2024, com a criação do SEMAI, e em seguida a nossa parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que ele já possui um material utilizado no estado para triagem de alunos. Então, a gente fez essa primeira parceria, mesmo sendo rede municipal, e nós seguindo, né, as leis federais, essa parceria com o estado, com a fundação, em utilizar o mesmo modelo que eles utilizam. Então, nós utilizamos esse manual de identificação de altas habilidades e superdotação, e ele consiste em etapas, tá? Então, a equipe do SEMAI, hoje a gente tem psicóloga, psicopedagogo, professor de AE infantil, fonoaudiólogo, educador físico. Essa equipe é responsável por ir até as escolas e aplicar o primeiro protocolo, que é a triagem. Destes, passa para uma segunda etapa um percentual de alunos. E vai para a entrevista, aluno, o pessoal e os responsáveis por ele. Numa terceira etapa, tem o acompanhamento com essa equipe multidisciplinar do SEMAI, do Centro de Atendimento, especialmente psicopedagogo e psicólogo, tanto para orientação de autoconhecimento, quanto para a questão de aprendizagem mesmo, para acompanhamento. Esses alunos, eles são encaminhados para oficinas exploratórias, uma nova parceria. Com quem? Fundação Municipal de Esportes, com o Departamento de Cultura, com empresas, com o próprio SESI e SENAI, o que o município despende, né, de parceiros. Porque a gente tem que ver que os alunos, eles têm potencial em diferentes áreas. E a gente precisa incentivar através dessas oficinas. E eles também descobrirem o seu potencial, melhorar isso em cada área. Então, oferecer essas oficinas metade do caminho e importantíssimo, né? Então, como o tema é parceria, realizar essa parceria com várias entidades, tanto do município, da rede, quanto, né,
parceiros que sejam empresas e outros. E, por fim, então, há uma comprovação não vou dizer o diagnóstico, porque a autossabilidade e superdotação não é um diagnóstico, mas no sentido de compreender que a autohabilidade não é só um QI acima da média. Entende? É entender as múltiplas inteligências e que o aluno é capaz de desenvolver em cada área. E que ele pode ter uma autohabilidade e superdotação associado a um autismo, né? Associado a um outro transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH e dislexia e outras questões. Então, é nesse sentido, tá? Então, depois da fundação, a nossa parceria foi com o SESI. Já no ano passado, iniciamos então com a triagem em algumas escolas e a gente recebeu já um percentual de 10% dos alunos que passam para a segunda etapa, tá? Que seria a entrevista e essa parte do aluno, né, pessoal. E também oferecendo agora em 2025 essas oficinas. Em 2024 ainda, nós iniciamos com o curso de robótica, em parceria com o SESI, que é o projeto Tech Gênios. E o objetivo do Tech Gênios, só voltar aqui, do Tech Gênios é despertar ainda mais esse interesse pela área, a criatividade, a busca por inovação, né, na área da tecnologia, que eles têm muito interesse, e participar também de concursos de robótica, né, de etapas que eles têm na região. Então, foi um projeto de sucesso. Eu vou pedir para voltar, porque tem um vídeo para a gente encerrar. Foi um projeto de sucesso e, apesar do pouco tempo em que ele está funcionando, né, há 1 ano, a gente já vê resultados. O olhar para o aluno, desmistificando essa questão da dificuldade dentro do potencial e valorizando esse potencial do aluno. Então, a gente vê que esse aluno ele quer muito desafio. Ele está sempre buscando algo mais dentro da criatividade, da busca. E isso, às vezes, atrapalha o professor. Então, o professor entender isso é um grande caminho. E o que a gente busca? Não a curto prazo de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Imagine o potencial que a gente está buscando nesses alunos e que vai render para a nossa rede, né? Não só em nota, em IDEB, mas mostrar o aluno que a gente tem, que eles são capazes. Não só olhar a dificuldade, a deficiência dentro da educação especial, mas o potencial que eles têm, né? Então, vou pedir para passar o último vídeo, que é um pouquinho lá do nosso projeto. Não vai. Enquanto inicia, a gente vê que é só o começo e, ao mesmo tempo, é o nosso objetivo desse ano, né? Pode. Não vai. Acho que tem que ser lá pela mesa. Altas habilidades? Superdotação? Por muito tempo, essas expressões foram vistas com certo preconceito. E nós sabemos que todo preconceito vem da falta de informação. Com o acesso constante às novas tecnologias, nós, enquanto educadores, pensamos: por que não potencializar essas condições e usar essas jovens mentes para produzir algo inovador? E foi assim que, em dezembro do ano passado, em parceria com o SESI, lançamos esse projeto através do SEMAI. E nós temos um objetivo que é realmente formar, né? Formar o nosso aluno aí para o seu dia a dia, para a questão socioemocional, a questão da rotina diária, a aprendizagem contínua. Então esse é o nosso principal objetivo aí, voltado, né, para as nossas crianças aqui do Freiburg. Aqui, a criatividade e o pensamento crítico são estimulados por meio de atividades práticas e tecnológicas. E o resultado? Então, agradeço e encerro com a frase que nós estamos usando esse ano na conscientização, né, e nas formações de professores, que é o que a gente busca, né, que é incentivar a autonomia dos alunos, que é desenvolver as suas habilidades. Vou levantar, pedir licença a vocês. E, por último, garantir. Acho que isso a gente precisa buscar. Garantir essa independência. E aí a gente vai conseguir a verdadeira inclusão, a equidade que a gente busca. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigada. Mônica, foi bom te ver também ali no vídeo, né? E ver um pouco mais de perto ali como funciona. Depois eu vou ter algumas perguntas para ti, mas vou passar para a Rosemary, então, para dar sequência. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Rosemary Brandaliz de Miranda, de São Lourenço do Oeste. Estou na educação há muitos anos e eu sou a coordenadora e mentora do projeto Aprender a Empreender. Esse é um projeto muito lindo que nasceu em São Lourenço do Oeste. Eu gostaria de representar aqui alguns agradecimentos, em especial ao Dr. Matheus Minuzzi, promotor de justiça de São Lourenço do Oeste, a 2ª promotoria, o qual, através dele, foi estendido para toda a rede municipal, pelo seu apoio. A Cauane Horbach, assessora do Dr. Matheus, que acompanha o projeto lá em São Lourenço do Oeste. A Secretaria de Educação, na pessoa do Alex Tardetti, secretário de Educação do nosso município, da Rocheller Dalazen, que também está aí, diretora de ensino, que nos apoiam dentro do projeto Aprender a Empreender. E a gente precisa justamente disso, dessa colaboração para que as coisas funcionem. Como nasceu, então, o projeto Aprender a Empreender em São Lourenço do Oeste? Juntamente com a escola onde eu trabalhava e trabalho ainda há 11 anos, eu entrei nessa escola em 2012. E eu vou contar para vocês o início, para vocês entenderem como ele surgiu e como ele se dá hoje, o projeto Aprender a Empreender. Eu tenho uma vasta experiência na educação, quase 40 anos como professora, tanto na rede estadual de Santa Catarina, quanto no município. E eu tinha uma aluna, tinha uma aluna na minha escola que era referência, muito boa aluna. E ela, no ano seguinte, ela começou a decair muito, ela não se envolvendo com amizades não tão boas assim, respondendo professores, não estudando. E nós professores, quando a grande maioria que é professor, a gente muitas vezes tem aquela situação de mandar ou para o pedagógico ou para a diretora da escola. Eu, com uma vasta experiência na educação, não faço mais isso há muito tempo. Eu levo o meu aluno no corredor da escola e lá eu converso com ele. Essa aluna, eu questionei ela, por quê? Por que ela estava decaindo tanto? Ela era uma referência na escola. Por que ela deixou de estudar, se envolvendo com más companhias, faltando na escola? E ela me disse, entre tantas coisas, a mãe dela tinha sido acometida 1 ano antes de um câncer fulminante e veio a falecer. O pai trabalhava o dia todo e ela tinha, então, que morar com a avó. Foi morar com a avó. E era uma outra realidade. E no final da história, o que mais me impactou na fala dessa aluna, ela me disse assim, professora, desculpe o vocabulário, mas eu vou replicar aqui o vocabulário dos alunos. Quem é professor sabe como os alunos falam em sala de aula. Ela olhou para mim e disse, e depois, professora, essa escola é uma bosta. Eu estou aqui fazendo o quê? Não tem nada de interessante nessa escola. Eu tenho 13 anos e eu preciso trabalhar. E eu não posso, porque eu tenho só 13 anos. E quando ela falou que a escola não prestava, que ela não gostava da escola, nós, profissionais da educação, temos o costume, muitas vezes, de arrumar culpados. Ou é a diretora da escola, ou é o secretário de educação, ou é o prefeito. Alguém é culpado porque a escola não funciona. E eu, graças a Deus, com a minha vasta experiência, eu olhei para mim. Eu olhei para mim e eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estava naquela escola há 11 anos. Quando eu entrei lá no concurso, em 2012, a minha escola era a escola que tinha o IDEB mais baixo do estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia. Era 2,2. E eu assumi o concurso lá, com 20 horas. E eu disse para a minha diretora, vamos trabalhar e vamos transformar essa escola na melhor escola de São Lourenço do Oeste. E quando eu ouvi aquilo, estando lá há 11 anos, eu vou conversar para vocês. Eu fiquei chocada. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui enquanto professor, enquanto profissional, enquanto educadora? O que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei 3 noites sem dormir. E isso me abateu muito. E quem é religioso aqui sabe, Deus é amigo da gente, E eu rezei muito e eu pedi uma luz.
E na terceira noite me surgiu então a ideia do projeto Aprender a Empreender. Por quê? Por que surgiu? Porque refletindo sobre os alunos lá da escola, nós percebíamos que nós tínhamos desmotivação dos alunos pela escola, a falta de interesse, eles não queriam mais a escola, os adolescentes. Nós tínhamos muita evasão escolar, eles não estavam vindo para a escola. Por quê? Porque lá fora tinha algo mais atrativo que a escola. E nós tínhamos ainda, nesse contexto, de despertar a fala da menina lá, quando ela disse que ela não gostava da escola, que ela queria trabalhar. Então, nós tínhamos o quê? A oportunidade de criar o primeiro emprego através do projeto Aprender a Empreender. Nós temos hoje, dentro da rede municipal de educação de São Lourenço do Oeste, o projeto Aprender a Empreender, ele trabalha somente com o ensino fundamental 2, somente com os alunos dos 8º e 9º anos da rede municipal. Nós atendemos hoje, o projeto nasceu lá em 2023, na escola que eu trabalhava. A partir no finalzinho de 2023, o Ministério Público de São Lourenço do Oeste descobriu o projeto, descobriu como ele funcionava numa audiência pública pelo RH de uma das empresas parceiras do projeto. E o doutor Matheus, então, me chamou para algumas reuniões e queria saber o que estava acontecendo, o que era esse projeto. Eu repassei para o doutor Matheus, então, a partir de 2024, ele foi estendido para toda a rede municipal de São Lourenço do Oeste. Acho que não está indo. Aqui. A partir disso, então, nós implementamos o projeto Aprender a Empreender. Ele é voltado, então, para os alunos dos 8º e 9º anos. Hoje nós temos, dentro do projeto Aprender a Empreender, 36 empresas parceiras desse projeto. Quais são os 3 objetivos cruciais do projeto Aprender a Empreender? Ressignificar a escola, evitar a evasão escolar e a oportunidade do primeiro emprego para os menores de 14 anos, a partir do menor aprendiz dentro das empresas. A partir desse contato, dessa expansão do projeto Aprender a Empreender, eu visitei todas as empresas. Na época nós tínhamos 10 empresas, hoje nós temos 36 empresas parceiras do projeto Aprender a Empreender. Dessas 36 empresas parceiras do projeto, 6 empresas são empresas públicas e 30 empresas são empresas privadas que abraçaram o projeto Aprender a Empreender. Atendemos em 2025 577 alunos do projeto, com 7 escolas da rede municipal. Qual é a perspectiva nesse contexto? Se eu tivesse tempo, eu teria inúmeros vídeos, inúmeros materiais para apresentar para vocês, mas nós temos esse contexto de que, qual é a função das empresas nessas parcerias? Então, aqui vocês estão vendo algumas fotos de alguns empresários participantes do projeto Aprender a Empreender. Nós estamos vendo também onde alguns alunos foram visitar a fábrica da BMW, se eu não me engano é aqui em Joinville, que o empresário bancou essa viagem para os alunos do projeto Aprender a Empreender. Relembrando que o projeto Aprender a Empreender, ele tem 2 focos. Primeiro, ele não tem vínculo político-partidário com a gestão, certo? Ele é um projeto independente, ele acontece via Ministério Público e ele não tem vínculo político-partidário e nem vínculo financeiro. Ou seja, a gente não visita as empresas pedindo recursos. A gente solicita parceria com as empresas no intuito de visitar as escolas, conversar com os alunos, passar a experiência do empreendedor, de como montar uma empresa, de como oferecer vaga para esses alunos, para que eles tenham a oportunidade do primeiro emprego. O que é trabalhado nesse contexto? O que é trabalhado nesse contexto? São trabalhados como o menor aprendiz se porta numa empresa, a partir do momento que ele é contratado. E quando eu visitei as empresas, o que a gente ouvia?
que a empresa recebia o menor aprendiz, ele ficava na recepção da empresa e muitas vezes ele não conseguia nem se expressar. Então, o projeto trabalha tudo isso, como se portar, como montar um currículo, enfim, ele tem N situações. Então, o projeto Aprender a Empreender trabalha a questão do jovem empreendedor, aquele jovem, aquele aluno, aquele adolescente que não quer ir para o mercado de trabalho, que não quer ser empregado, mas quer ser empreendedor. 2025, nós começamos com um grupo de jovens empreendedores, onde eles vão trabalhar com as empresas para ver a possibilidade de abrir as suas empresas e estar se conectando dentro do meio empresarial. Então, tudo isso é fornecido via escola pública, tá? Para os alunos que querem esse contexto. Ano passado, dezembro de 2024, nós concorremos no prêmio Transformação MP, na 3ª edição do prêmio José Daura, o qual, de 100 e poucas inscrições feitas, nós fomos classificados entre as 19. Das 19, nós fomos classificados entre os 5, e dos 5 classificados, o projeto Aprender a Empreender de São Lourenço do Oeste ficou em primeiro lugar no Ministério Público de Santa Catarina. Então, é uma soma de resultados, é perceber que nós estamos no caminho certo e estamos fazendo a diferença. Os alunos recebem diariamente aulas, oficinas. Essa segunda foto que vocês observam aqui, nós temos também, a partir de 2025, o jovem repórter Aprender a Empreender, onde os alunos vão estar participando das aulas. Todos os alunos das 7 escolas da rede municipal, eles recebem uma aula por semana do projeto Aprender a Empreender. 2 professores se dirigem a essas escolas e aplicam as aulas. O repórter Aprender a Empreender, os alunos vão conseguir assessorar esses professores em sala de aula, gravando vídeos, entrevistas, conversando com os colegas, entrevistando professores para perceber o andamento do projeto Aprender a Empreender. Temos parcerias, temos oficinas no centro de eventos, temos muitas atividades relacionadas ao projeto. Aqui é uma foto do grupo de jovens empreendedores, onde nós temos instituições públicas que vão trabalhar com esses jovens, empresários que estão participando dentro do projeto Aprender a Empreender. Por quê? São Lourenço do Oeste é um município que tem muita mão de obra, a disponibilidade. E nós precisamos, então, trabalhar isso dentro da escola, para que os alunos, a partir da conclusão do 9º ano, já entrem para o mercado de trabalho através da escola pública, através do projeto Aprender a Empreender. Eu acho que seria isso. Eu quero deixar aqui uma analogia a todos vocês, educadores, né, gestores, formadores de opinião, a analogia da mochila. Quando os nossos adolescentes, os nossos alunos, entram para as escolas, eles recebem uma mochila. E nessa mochila, é colocado dentro dessa mochila muitas coisas. Sentimentos, emoções, desafios, frustrações. E eu pergunto a todos vocês aqui, que estão aqui, preocupados com a transformação da educação, que a gente já ouviu ontem à noite, hoje, o que nós estamos colocando na mochila dos nossos alunos? O que nós estamos fazendo enquanto profissionais da educação, enquanto gestores, enquanto escola pública? O que nós estamos colocando dentro dessa mochila? Porque em determinado momento da vida do nosso aluno, ele vai abrir essa mochila e ele vai olhar lá. O que ele tem lá? Ele tem conquistas? Ele tem sonhos? Ou ele tem frustrações? Ele tem o que dentro dessa mochila? Então fica o meu questionamento a todos vocês. O que estamos colocando na vida desses alunos, desses jovens, enquanto escola pública? E para concluir minha fala, eu uso como uma frase que eu levo para onde eu vou. É uma frase de Lewis Cass. Ele é um estadista norte-americano. E ele diz: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosemary. Interessante ouvindo tanto a Mônica como a Rosemary, e o título do projeto é Aprender a Empreender, né? Vocês duas contaram de uma motivação que surge de um incômodo, né, no dia a dia do exercício da profissão. Então, como a Mônica falou, você sentia que não era suficiente, né? O que você estava fazendo, você precisava fazer algo diferente, algo mais. E mesma coisa também, você ficou impressionada com aquela situação daquela aluna, mas também talvez esse incômodo, né, que você estava sentindo. E aí vocês também são, poderíamos dizer, empreendedoras dentro aí do contexto da educação,
né? De pensar, bom, o que eu posso fazer, com quem eu posso fazer, como eu posso sair. Mas o que eu queria perguntar, assim, uma pergunta já deixando para as duas, assim, vendo essa similaridade, são projetos relativamente recentes, né? Que surgem de uma iniciativa pessoal, mas que certamente ganharam rapidamente muitos aliados, tanto dentro do sistema de ensino, mas fora, também no caso do MP, no caso aqui da Fundação e de outros atores que foram se envolvendo, das empresas. Como é que vocês foram organizando isso? Porque começa muito pequeno, começa com algumas pessoas, mas cresce rápido, não é? E aí também você falou dos recursos. Não passa recursos, então não tem uma, assim, os recursos é uma questão que eu fiquei na dúvida, né? Como é que isso acontece? E também aqui, né, Mônica, esse núcleo foi criado, vocês tiveram uma dotação de recursos da própria secretaria, foram aproveitando outros recursos que já tinham também dos parceiros, como é que funciona essa questão? E também fiquei me perguntando sobre, no Aprender a Empreender, como se dá o processo tanto para os alunos se disporem, se candidatarem a participar, mas também das empresas, né, de como é que isso se dá. Tem um canal em que elas, né, ou tem uma chamada para as empresas a cada período, enfim, como é que vocês começaram a organizar, porque cresce muito rápido, e aí você tem que pensar também como organizar isso, até para pensar uma continuidade, né, pensar uma gestão aí também dessas iniciativas. E fiquei curiosa ainda sobre o MP, né, porque o MP se interessou tanto e de uma forma assumiu junto com vocês a coordenação, me parece, né? Então, como é que foi isso? Mas eu vou deixar essas perguntas para depois, só porque os dois casos me parecem que tem bastante conexão aí com esses pontos. Então, vamos passar para a Eliane, né? Vou passar aqui. Boa tarde a todos. Então, eu me chamo Eliane, da cidade de São Bento do Sul. Eu gostaria primeiramente de parabenizar todos os organizadores desse belíssimo evento, né? E dizer que é um orgulho muito grande para nós da cidade de São Bento trazer aqui para o fórum 5 boas práticas. Tá? E, além disso, nosso secretário, ele também foi painelista aqui no primeiro painel da tarde, né? Então, deixar aqui o registro de que toda a nossa rede está muito orgulhosa das ações que vêm sendo tomadas na nossa educação de São Bento do Sul. Então, hoje eu vou apresentar aqui o projeto EducaMaker. Só um momento, por favor. Eu não estou conseguindo aqui. Aqui, então, qual era o problema no nosso município? Como implementar o uso pedagógico das tecnologias a fim de servirem como ferramentas pedagógicas e de transformação social. Então, em 2021, o prefeito eleito, Dr. Tomazini, e agora reeleito prefeito para mais um mandato em São Bento do Sul, ele já tinha no seu plano de governo a implementação de recursos tecnológicos na rede municipal de São Bento do Sul. E aí, essa proposta surgiu quando o diagnóstico da rede evidenciava a carência, depois do período de pandemia, a carência de recursos tecnológicos como ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, o secretário de Educação, que assumiu naquele mandato, junto com o Dr. Tomazini, o secretário Josias, ele assumiu esse compromisso de implementar a transformação tecnológica na rede municipal de São Bento do Sul. E um dos primeiros passos foi a criação de um programa voltado às tecnologias. O programa Educatec, então, né, serviu como guarda-chuva para vários outros projetos e ações que visavam a aprendizagem
por meio da tecnologia. E aí esse processo começou. Diversas ações foram tomadas, como a compra de equipamentos de equipamentos tecnológicos, então para equipar a rede, né? Smart TVs em todas as salas de aulas, notebooks para todos os professores efetivos da rede, Chromebooks, formação de professores também, né? Porque de nada adianta ter um instrumento tecnológico se você não tem formação para atuar com esse instrumento. Aulas de pensamento computacional, num primeiro momento, foram colocadas no ano de 2022 para as escolas de ensino integral e depois elas já foram ampliadas para os primeiros anos do ensino fundamental, né? Então, os anos iniciais passaram em 2023 a ter as aulas de pensamento computacional e hoje já todos os alunos da rede municipal têm aulas de pensamento computacional, que vem a ser uma exigência, né, da BNCC Computação. Então, toda a nossa rede já tem, além das ferramentas, as aulas com professores formados para atuar em pensamento computacional. Outras medidas para atender o programa Educatec foram a contratação de plataformas educacionais. Então, plataformas para o ensino de matemática, por exemplo, que os alunos hoje, eles gostam muito da gamificação, né? Então, essas plataformas são muito atrativas para trazer também a aprendizagem para esses alunos. E laboratórios, tanto móveis como laboratórios físicos, todas as nossas escolas, então, foram equipadas com carrinhos de Chromebooks suficientes para atender turmas inteiras de primeiro a nono ano, né? Então, agora eu passo a falar do foco do nosso projeto, que é o projeto EducaMaker. O projeto EducaMaker, então, ele nasceu de uma ideia de como oferecer para os anos finais, que não tinha ainda as aulas de pensamento computacional, atividades que fossem atrativas para eles por meio da tecnologia. Hoje vivemos num mundo que os nossos estudantes são os nativos digitais, né? Então, eles já nasceram com essa tecnologia. E não é cabível mais, então, só a escola com quadro e giz, né? Tudo para eles é digital. A gente pensa muito nesses programas tecnológicos, mas pensando que jamais a tecnologia vai ser capaz de substituir o professor em sala de aula, né? Então, assim, o projeto, ele surgiu por meio de várias parcerias. Até que a gente conseguiu colocar o projeto em prática, foram 16 meses. Na busca dessas parcerias, então, para conseguir colocar esse projeto em prática. A parceria com a Secretaria de Assistência Social, o Fundo da Infância e Adolescência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o recurso, primeiramente, ele veio do edital Amigo de Valor do Santander. Então, ali, o FIA tinha um recurso de 780 mil inicialmente para investir no projeto que a gente propôs, então, para o edital. E a Secretaria de Educação, então, como contrapartida, entrou com o custeio de 383 mil aproximadamente. E aí começaram as oficinas em julho de 2022. Essas oficinas, então, são oferecidas em contraturno para os alunos de 6º ou 9º ano. Os alunos têm o transporte custeado pela Secretaria Municipal de Educação. Então, as aulas também são em parceria. Hoje temos parceria com o SESI. Eu percebi ali que o município de Fraiburgo também tem a mesma parceria para as aulas de robótica, né? Nós também temos uma grande parceria com o SESI que nos fornece, então, professores para essas oficinas, né? Oficineiros. E temos outras parcerias também com a UDESC, por exemplo. A professora, inclusive, é professora da UDESC, né? Nós temos a parceria
por meio de convênio que a prefeitura realizou com a UDESC, e os estagiários que dão as aulas de games e programação e robótica são alunos do curso de Sistemas da Informação da UDESC. Então, e ali a gente ficou surpreso assim quando viu que os alunos, os nossos alunos de anos finais, eles adoravam essas aulas com os estagiários, porque ali eles falam mais ou menos a mesma linguagem, né? Era diferente da aula com os professores do SESI, por exemplo, e com os estagiários. Eles tinham muito mais afinidade com os professores que são os estagiários da UDESC. Então, as oficinas que a gente oferece lá no nosso espaço... Opa, deixa eu tentar voltar um pouquinho. Bem, eu não consigo voltar agora, mas enfim. Nós oferecemos oficinas de comunicação e mídias, de ciências e invenções, de robótica e de programação e games. Então, hoje, os resultados que nós já obtivemos com 3 anos de atuação, está indo para 3 anos agora, em junho de 2025, mais de 1.000 alunos já participaram das nossas oficinas, né? E a gente percebeu que os alunos ali, eles têm desenvolvido muito a criatividade e o raciocínio lógico para outras disciplinas também, né? Então, isso tem sido observado com esses alunos. Ali na foto a gente pode observar o instrutor que está de preto ali, ele é um aluno da UDESC. Um aluno que está conosco já há 2 anos. É uma pena que, quando esses alunos são estagiários, eles permanecem apenas 2 anos, né? E depois o estágio precisa ser interrompido. Mas nós temos excelentes alunos ali da UDESC, que são os professores das nossas oficinas do projeto EducaMaker. Eu gostaria de passar um vídeo aqui. Esse é um vídeo institucional que foi feito para a divulgação das oficinas. Agora foi. Com uma educação fundamentada no fazer, no maker, o estudante é o protagonista. Este se envolve colocando a mão na massa em atividades que exploram a curiosidade, a imaginação e a autonomia, através da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, financiado pelo Fundo da Infância e da Adolescência e Santander, em 3 anos de atuação. Já foram ofertadas oficinas Maker a mais de 1.000 alunos da rede municipal de modo a ampliar o acesso a avanços tecnológicos, assegurando melhores padrões de aprendizagem para a sua formação. Os conhecimentos de tecnologia e robótica, de programação, de comunicação e mídias e de ciências e invenções, desenvolvidos nas oficinas, estimulam os adolescentes ao raciocínio lógico, à criatividade, à inovação e à cultura maker. Durante as oficinas do contraturno, nossos estudantes puderam vivenciar oficinas de fotografia e comunicação utilizando tecnologias digitais de informação, experimentos científicos, jogos, brincadeiras e programação com o uso de cálculos matemáticos, atividades de montagem e programação de robôs. O Maker propõe um novo jeito de aprender, começando com a imaginação e passando pela criação, pelo refletir e pelo compartilhar, podendo retomar cada fase sempre que for necessário, e desenvolvendo competências para o resto da vida. Bem, então vocês puderam ver ali no vídeo o encantamento desses alunos, né? Nós não temos muitas desistências, os alunos que se inscrevem, então, normalmente terminam e depois eles têm um certificado, né? Que eles participaram das aulas escolhidas por eles ali, eles podem optar por uma das 4 oficinas e ao longo do percurso ali do 6º ao 9º ano, eles podem cursar uma oficina a cada semestre, né? Então, esse seria um projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul que deu muito certo, tá? Eu agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigada, Eline. Bom, fiquei muito feliz de saber, né, dessa parceria também com a UDESC.
Isso que você falou de estudantes que estão mais próximos, assim, também em idade, em tipo de perfis, né, de interesses, e de como tem sido bem, assim, tem sido bacana tanto para os estudantes da UDESC que têm essa oportunidade, né, de estar com os mais novos, que eu acho que isso pode ser uma prática em vários cursos. Eu fiquei pensando no meu curso, por exemplo, que é de administração pública, né, que a gente poderia estar mais próximo também das escolas em informações. A gente faz algumas coisas, mas a gente poderia fazer de uma maneira mais sistemática, como vocês estão fazendo, né, com um convênio e tal. E você já comentou também sobre essa questão dos recursos, né, que no caso você explicou que vocês usaram recursos do FIA, participaram também de um edital do Santander e também tiveram um complemento da Secretaria de Educação. Então é interessante aqui, eu pensando como gestão, né, como que a gente pensa esse mix que vai dar sustentação financeira também a projetos inovadores. Isso é super importante a gente pensar, tanto no curto prazo, nos primeiros anos, mas também se isso se institucionaliza, como que a gente pensa essa estrutura de institucionalização dos recursos e também de coordenação, governança, transparência, né, dos recursos, dos papéis, das responsabilidades dos diferentes parceiros e de como isso depois vai se tornando parte da rotina também da secretaria, enfim, da estratégia da prefeitura, né, e em parceria com esses outros atores. Então, acho que é uma questão para a gente refletir também na mesa de maneira geral, né? Então, bom, agradecendo vocês, agora passamos então para tínhamos aqui 3 municípios e agora a gente vai para a experiência da rede estadual, né? Então, é a ai meu Deus, estou sem óculos. A Jocelete, né, que vai nos apresentar então o último caso. Boa tarde. Quero cumprimentar todos. Mudei aqui de cadeira com a nossa colega para poder ver o painel e ver o meu horário aqui de apresentação. Queremos agradecer ao TCE, a este fórum que nos selecionou para apresentar uma prática do Estado de Santa Catarina, da Rede Estadual de Ensino, que é o Catarinense Técnico. Vou passar aqui, o próprio nome, ele já está indicando que é um programa que vem tendo o estudante do ensino médio como um protagonista do seu processo educacional. É dar oportunidade para que, dentro do ensino médio, ele possa ter a oportunidade de já se preparar para a formação cidadã, mas também para o mundo do trabalho. O próprio LDB, as diretrizes nacionais e estaduais do ensino médio, permitem e incentivam o itinerário de formação técnica e profissional. E o programa Catarinense Técnico, ele é um fomentador da oferta de cursos técnicos para os nossos estudantes do ensino médio. Hoje nós temos na Rede Estadual de Ensino mais de 230 mil estudantes. Esses estudantes chegam no ensino médio com ideais, com sonhos, com desejos, são jovens que estão na faixa etária de programas de aprendizagem, de preparação para o mundo do trabalho e que desejam encontrar no ensino médio essas possibilidades. E é com isso que está sendo implementado na Rede Estadual de Ensino o Catarinense Técnico, tanto nas nossas escolas na rede, como com parcerias, para poder atender os objetivos do programa, que é ampliar o acesso à educação profissional técnica de qualidade, que é fortalecer a formação técnica com o uso de novas tecnologias e promover ações voltadas para o alinhamento da oferta com as demandas do setor produtivo. Porque é importante de que o estudante do ensino médio ele tenha uma preparação adequada para o setor produtivo que vive em constante aceleração de processos de inovação para o mundo do trabalho. E se este estudante ele chega nesse processo de mundo de trabalho sem a qualificação adequada, sem as tecnologias, sem o conhecimento das tecnologias adequada, ele acaba também não sendo inserido nesse mundo do trabalho. E o Catarinense Técnico ele vem buscando parceria com instituições que têm expertise na educação profissional para que a gente possa dar aos nossos estudantes essa formação cidadã
e a formação técnica para o mundo do trabalho. O que nos chamou a atenção com o projeto é a meta 11 do Plano Estadual de Educação, que aqui já foi falado sobre o plano de educação, mas que ele é o norteador das nossas ações na Secretaria de Estado da Educação. Ele é um importante instrumento para se pensar o que a gente quer para os nossos estudantes e o que precisamos avançar para tornar esse ensino de qualidade e com significados para a vida dessas pessoas que estão nas nossas escolas públicas buscando ali um projeto de vida. E aí a gente olha que o Plano Estadual de Educação, ele tem a meta 11 para que todos os nossos estudantes pudessem ter esse itinerário formativo, um ensino técnico de qualidade, né? E aí, se a gente observar aqui neste gráfico, dá para ver que baixamos aí, nesse 10 anos de plano de educação de 2013 até 2025, que estamos hoje, se observarmos aí a linha, ela está mais para baixo do que para cima, né? A decadência, a falta de oportunidade na educação profissional nesse percurso de 2013 a 2023, que está aí no gráfico, mas ainda hoje ela é grande. Mas a partir da implantação do programa Catarinense Técnico, que ele é um programa novo, teve lançamento pelo governo do estado, o governador Jorginho Melo lançou o programa em fevereiro de 2024, a gente vem avançando e nós vamos mostrar aqui para vocês o quanto a gente já conseguiu, né, de percentual de oportunidades de vagas e matrícula para os nossos jovens do ensino médio, dando a este ensino médio um ensino dual, no qual ele sai com uma formação para o ensino médio e também uma formação técnica, dando para ele a oportunidade de sair do ensino médio e buscar para ele um projeto de vida. Se ele não quer já acessar no ensino superior, ele está apto para o mundo do trabalho. E aí, para atender essa quantidade de estudantes que a gente tem na rede, porque nós temos em todos os municípios catarinenses escolas de ensino médio e estudantes públicos do ensino médio, a gente foi buscar parcerias com instituições que estão aí em Santa Catarina com oferta de educação profissional. Instituições públicas, instituições privadas que tenham oferta de cursos técnicos na sua unidade escolar. E aí produzimos os pregões eletrônicos. Iniciamos em 2023, já no final de 2023, um projeto de pregão eletrônico que foi finalizado em 2024. Esse primeiro, inclusive, foi para Joinville, né? Está aqui a nossa cidade de Joinville. Foi o polo para essa experiência do CATEC, onde temos hoje mais de 27 mil estudantes aqui na regional de Joinville e temos um centro de educação profissional, que é o CEDUP Dário Geraldo Salles, mas que ele não dá conta de atender a educação profissional. Buscamos parcerias, e aí houve aí o processo licitatório, que foi feito pela Secretaria de Administração, que gerou 1.200 vagas para os nossos estudantes. A primeira etapa da oferta que a gente divulgou nas escolas com apoio da Coordenadoria Regional. Aqui está a Sônia, que é a nossa coordenadora regional de Joinville, que fez um trabalho magnífico com a sua equipe para divulgar esses cursos para os nossos estudantes das nossas escolas de ensino médio. E no primeiro momento, pelo desconhecimento, por não acreditar, por desconfiar, houve pouca adesão. Os estudantes não se manifestaram, nem as famílias com tanta adesão. Quando chegou agora, no final do ano, foi feito novamente uma segunda etapa de movimentação e a Sônia me ligou preocupadíssima, porque as inscrições criaram um bloqueio na plataforma de inscrição, porque mais de 17 mil estudantes acessaram a plataforma para poder participar do CATEC Parcerias, com uma oferta de 3 cursos técnicos. E nas inscrições, em 3 minutos, um curso preencheu todas as vagas. E hoje, inclusive, ontem nós fomos visitar essa parceira e encontramos os estudantes lá e parabenizamos eles pela forma como eles e as famílias foram ágeis para conseguir esta vaga.
vamos ampliar essas possibilidades para os próximos anos. Mas já iniciamos para outras cidades também e buscamos parceria com outras instituições. Hoje nós temos parceria com o Senai, com a escola da FURB, de Blumenau, e com uma escola de tecnologia de Florianópolis, que participaram do pregão 371, que está aí na tela, né? E que eram 10.000, a proposta é 10.100 vagas, mas que houve somente interesse pelas instituições por 7.450 vagas. E aí ampliamos para mais 14 municípios. E estão todas essas vagas já em andamento, muitas delas, já mais de 3.000 vagas dessas 7.450 já foram preenchidas pelos nossos estudantes. Então, eles estão fazendo o ensino médio na sua escola de origem e no contraturno escolar, eles vão até essa instituição de ensino e fazem um curso técnico. Mensalmente, o Estado acompanha, monitora, fiscaliza e faz o pagamento das mensalidades do curso técnico para a instituição parceira. Aqui estão as cidades que a gente colocou nesse painel, né, para vocês conhecerem. O pregão ele fala que é cidades, polos e limítrofes. Então, por exemplo, em São Bento do Sul, temos também atendimento em Jaraguá do Sul, em outras cidades limítrofes de cada cidade polo dessa que está aí no pregão, que foi apresentado no pregão e que houve instituição vencedora. E aí também estão as instituições que foram habilitadas, né, para participar desse processo. Então, a partir do momento que elas foram habilitadas, a gente faz uma reunião com as coordenadorias regionais envolvidas, as unidades vão até as coordenadorias regionais, fazem reuniões de planejamento, buscam a divulgação nas escolas de ensino médio da região, para que os alunos conheçam os cursos técnicos, as suas famílias, e façam a opção pelos cursos. Havendo a opção pelos cursos, nós iniciamos o processo de contratação dessas instituições e passamos, então, a ofertar esses cursos técnicos. Tem sido um trabalho importante, garantindo com que o estudante do ensino médio ele permaneça no ensino médio, porque nós estamos dando a oportunidade do acesso, também estamos agora dando a oportunidade da permanência, porque ele sabe que para ele continuar no curso técnico, ele precisa estar no ensino regular. Ele precisa estar cursando o ensino médio. Porque para ser um técnico, ele precisa ter primeiro a formação do ensino médio. Então, isso faz com que ele permaneça, seja estimulado a permanecer, a família apoie, a família faça todos os investimentos possíveis para que ele possa permanecer no curso técnico, porque sabe que ele está saindo dali com este ensino dual, que é tão importante para esse momento que estamos vivendo, e principalmente para a nossa juventude, que precisa ter, né, uma orientação para esse mundo do trabalho pelo qual ele está se propondo a entrar. Obrigada. Terminou aqui a minha apresentação. Eu queria só mostrar os resultados. Se vocês verificarem aí, 2023, quando a gente não tinha ainda o CATEC, o Catarinense Técnico, nós tínhamos 12.818 matrículas em cursos técnicos e educação profissional e de qualificação profissional, né? Que é os FICs. Agora, em 2024, a gente ampliou para 32.066, então mais que o dobro das ofertas, né? Juntando aí a oferta de cursos de qualificação profissional de curta duração, que são os FICs, e os cursos técnicos. E este ano, até a data, né, dessa semana em que nós buscamos os dados, já estamos com 31.537 matrículas na rede. Então, vejam quanta gente, juntando com a proposta do nosso plano de educação, buscamos incentivos para melhorar a oferta de educação profissional na rede estadual de ensino. Muito obrigada, Jacilete, obrigada mesmo. Bem, a gente vai ter aí um QR Code, eu acho que vai mostrar ali para quem quiser fazer perguntas. Então, convidando aí os nossos participantes para perguntas. E a gente também pode fazer perguntas aqui entre nós, na mesa, né? Então, eu já tinha feito algumas perguntas aqui antes para a Mônica, para a Rosemary, mas também para a Eliane. Mas, de maneira geral, né,
3 perguntas para vocês todas, né? Que uma tem a ver com a questão dos recursos e de como vocês fazem essa gestão, como passa por uma questão de formalização, que eu já tinha perguntado, para pensar também uma institucionalização. A outra pergunta é mais sobre a aprendizagem de vocês nesses programas que envolvem parceiros, né? Que envolvem essa articulação tanto dentro do próprio setor público, com outras secretarias, com o conselho, como é o caso de vocês ali também, né? Do EducaMaker, que envolve secretarias, o conselho, mas também atores externos. Então, o que vocês estão aprendendo sobre cooperação e parcerias e que também podem compartilhar com outros que queiram empreender em programas desse tipo, né? E também um pouco sobre os desafios, os erros, né? As dores, as coisas, assim, porque exige muita energia da gente também conceber e liderar esses programas inovadores. Né, em que medida também às vezes vocês têm vontade de dizer, poxa, é muito, muito puxado, né, isso aqui a gente poderia ter feito de uma maneira mais fácil, também trazer um pouco dessas aprendizagens aí com os desafios. E enquanto acho que a gente faz essa rodada, vou recebendo aqui as perguntas, eu só vou pedir ajuda para visualizar aqui, que eu não encontrei onde que eu acho aqui as perguntas. Quer começar? Sim. Então, a respeito de recursos, né? Eu gostaria só de fazer um adendo à minha apresentação antes. O projeto Aprender a Empreender em São Lourenço do Oeste, ele atende 7 escolas. 4 escolas estão localizadas na cidade e 3 escolas elas estão localizadas no interior. Nós temos uma parceria com a Ipagre, com o Cidasc, com a Embrapa. A gente fechou uma parceria semana passada, via Ministério Público também, de nós fortalecermos a permanência do aluno, da família, na agricultura. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos que a agricultura se mantenha no Brasil e no mundo, né? E nós precisamos incentivar esses alunos a permanecer na agricultura. O projeto Aprender a Empreender também trabalha essa questão. Questão de recursos. Todo o material que a gente precisa para desenvolver e para aplicar o projeto Aprender a Empreender, a Secretaria de Educação nos fornece. A gente não tem nenhum recurso financeiro destinado pelas empresas, ou pelo IPMP, ou pela Secretaria de Educação. Tudo material que a gente precisa, a gente consegue com a Secretaria de Educação e aplica o projeto dentro da sala de aula, porque os alunos estão vinculados à Secretaria de Educação. A questão do ensino-aprendizagem, né, que você levantou aqui, a questão dos parceiros. E como que se dá essa parceria com as empresas, né? As empresas, então, lá em 2023, quando eu iniciei o projeto na Escola Básica Municipal São Lourenço, eu visitei as empresas parceiras. E depois, com a repercussão do projeto Aprender a Empreender, a questão da evasão escolar e tudo mais, empresas nos procuram para serem os parceiros e investirem no projeto Aprender a Empreender. Como o projeto ele acontece via Ministério Público, né? E vocês sabem que é muito mais sério, o TCE sabe muito bem disso, né? Eu não tenho permissão, enquanto coordenadora, para solicitar nenhuma ajuda financeira às empresas. Mas as empresas nos procuram e nos fornecem essa ajuda. A gente teve um palestrante que veio de fora, o ano passado, foi a agência Cressol, que é parceira do projeto, que bancou isso gratuitamente para o projeto. Nós temos uma oficina no dia 20 de maio, agora, para todos os alunos do projeto Aprender a Empreender, patrocinado pelo Cicobi. Então, é eles que bancam isso. Então, assim, não temos recursos financeiros, mas temos parceiros interessados em que o projeto Aprender a Empreender aconteça. Você também questionou antes a questão da participação do MP, né? Sempre chegava, a gente tinha um fluxo muito grande de evasão escolar. E o que acontece com a evasão escolar? Aonde que ele vai parar, né? Quando se faz o apoia lá na escola? Ele vai parar no Ministério Público. E o que o doutor Matheus ouvia muito? A gente tem um material muito rico no sentido do projeto Aprender a Empreender, mas a gente tinha entendido que não podia mandar vídeo, então a gente acabou não colocando, porque a gente tinha muitos depoimentos, inclusive do doutor Matheus, que ele coloca bem essa situação. A escola enviava o apoia, o aluno não ia para a escola, e aonde que ele acabava terminando? No MP. E o questionamento do doutor Matheus era: por que você se evadiu da escola? Por que você não quer ir mais para a escola? E era justamente isso que o projeto Aprender a Empreender levantava como dificuldade, porque a escola não é atrativa.
porque eu não me interesso pela escola, porque eu vou lá é sempre a mesma coisa. E nós temos uma dinâmica no projeto Aprender a Empreender, que é trabalhar isso de uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, uma aula por semana. E isso, gente, é impressionante, a mudança de comportamento dos nossos alunos. E detalhe, o comportamento do pai e da mãe. Eu tenho uma sala que eu coordeno o projeto, é na biblioteca pública da nossa cidade, e eu recebo pais lá, tenho depoimentos, tenho vídeos gravados que eles dizem assim: professora Rose, o que aconteceu que o meu filho agora ele quer ir para a escola? Ele está interessado. Por quê? Porque a escola está trabalhando a visão do aluno. Nós estamos tendo um outro olhar educacional, ou seja, nós estamos aplicando o que o aluno quer. E o adolescente, quando ele chega ali nos 14, 15 anos, ele quer ter o seu dinheirinho, ele quer ter sua renda, ele não quer mais depender do pai e da mãe. Então, assim, ele está entrando na adolescência e ele quer isso. E nós, com o projeto Aprender a Empreender, nós tivemos 0 evasão escolar o ano passado dentro do município. Então, isso é uma significância muito grande para o projeto Aprender a Empreender. Os parceiros, nós temos o Sebrae de Chapecó, que é um parceiro do projeto Aprender a Empreender. Nós temos o Senai, nós temos a Uno Chapecó, que agora é Uno São Lourenço, a universidade, que vai trabalhar com esses jovens empreendedores. Então, assim, ó, os empresários se voltando para a educação, se voltando para o interesse e querendo mudar a educação, mudar a cara da nossa escola. Por quê? Porque se a escola não funciona, se a escola não tem, não aplica bem o conteúdo ou não efetiva a aprendizagem, o aluno se desinteressa. Se ele se desinteressando, aonde que ele vai parar? Ele vai pegar o caminho errado, ele vai ficar fora da escola, ele vai pegar um caminho que não condiz com a sociedade. Então, os empresários de São Lourenço do Oeste, os parceiros do projeto Aprender a Empreender, eles estão entendendo que, com essa parceria, nós estamos, e a longo prazo, obviamente, porque a educação ela é transformadora e não é do dia para a noite, nós percebemos que nós vamos conseguir transformar essa educação. E transformando a sociedade, todos nós ganhamos. Você fala aqui também dos desafios, né? Das dificuldades que a gente tem. Eu e a Cauane, assessora do Dr. Matheus, né, o pessoal da Secretaria de Educação, a gente pensa no projeto Aprender a Empreender 24 horas. Literalmente, eu costumo brincar, eu sou casada e tenho 2 filhos. O meu 3º filho é o projeto Aprender a Empreender. É algo que eu me realizo profissionalmente, é algo que eu amo fazer, eu amo ser professora, eu amo estar na sala de aula. Estou agora há 2 anos na coordenação do projeto, porque é uma idealização profissional, mas não é eu, professora Rose, é o projeto Aprender a Empreender. É o projeto que merece relevância, é o projeto que merece respeito, é o projeto que foi criado para ajudar a sociedade, transformar as famílias. Nós temos depoimentos de pais, de mães que chegam e nos dizem: agora sim eu estou percebendo que o meu filho tem vontade de ir para a escola. E isso é o grande significado. A aprendizagem, ela está acontecendo por quê? Nós não deixamos de ensinar português, matemática, história, geografia. De forma alguma. Nós estamos ensinando, mas de uma forma diferente, onde o aluno consiga chegar na empresa melhor qualificado como menor aprendiz e que ele não se evada, que ele acredite que através da escola ele pode preparar o seu futuro profissional. E os erros, os desafios, eu dizia antes em off para minhas colegas ali, quantas vezes fechei a porta da minha sala e chorei. Quantas vezes eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Como eu disse antes, eu trabalhei na rede do estado de Santa Catarina por 30 anos, sou aposentada e já trabalhava na rede municipal quando me aposentei, há mais ou menos 6, 7 anos, e continuei lá e continuo lá. E o projeto é uma idealização profissional, mas não é para mim. É para o aluno, é para a escola, é para a sociedade, é para o pai e para a mãe que leva muitas vezes o filho na promotoria e não sabe mais o que fazer. Então, o projeto Aprender a Empreender, ele é significativo por essa dimensão, por esse amor que a gente tem em trabalhar em prol, não só do aluno, mas da sociedade como um todo. A escola pública, e todos esses dias que eu estava aqui, eu ouvi muito a função da escola pública. Eu sou fruto de uma escola pública, e eu ouvi alguém falar, não lembro o nome agora, mas que dizia que para muitos de nós, a única oportunidade de melhorar de vida é a porta da escola. E eu sempre dizia isso. Que nós podemos transformar, sim, o mundo, transformar muita coisa, se nós acreditarmos que a escola pode fazer a diferença. E nós temos que descobrir o que o aluno quer.
e trabalhar o português, a matemática, mas de uma forma diferente. Trabalhar com amor, trabalhar com dedicação. Na minha fala também, eu quero retratar aqui que muitos falavam que a educação perpassa o trabalho do professor. Perpassa sim, gente. E a gente precisa acreditar que nós, educadores, que nós, professores, lá no pé da escola, no pé da educação, nós podemos sim ser um diferencial. Nós podemos sim fazer a educação acontecer. É impressionante a sua empolgação, né? Já dá vontade de sair. O projeto é a minha idealização. Eu recebo, sou funcionária da prefeitura, 40 horas, mas se eu não recebesse nada por isso, eu ia fazer. Porque o trabalho e a dedicação e a felicidade de ver um pai e uma mãe trazer o filho para a escola e dizer que agora ele está feliz, isso não tem preço, isso não tem salário, isso não tem cargo, isso não tem nada que nos dê tanta satisfação quanto o projeto Aprender e Empreender. Legal. E ouvir também dos empresários. Quando a gente começou pequenininho lá, ouvi de um empresário, eu vou contar uma história bem rapidinho aqui, que ele diz, eu fui visitar uma confeitaria, onde dentro do projeto Aprender e Empreender nós temos também o Transformação Social, e eu fui bem na época da Páscoa, solicitar parceria e ver como a gente podia trabalhar dentro da escola. O gerente da confeitaria me disse, o que eu vou dar para essa professora? Eu vou dar uma nega maluca, porque sempre, geralmente, o professor vai pedir alguma coisa nas empresas, um patrocínio, alguma coisa, né? E eu não fui fazer isso. Eu fui lá apresentar o projeto e pedir de que forma eles poderiam ser nossos parceiros para mudar a realidade lá da escola. Ele ficou encantado com o projeto. Ele ficou assim, os empresários de São Lourenço do Oeste hoje nos procuram como referência do projeto Aprender e Empreender. Por quê? Porque ele é uma inovação. Ele é um diferencial na escola e ele é um diferencial na educação lourenciana. Muito obrigado. Legal, obrigada. Mônica? Então, respondendo, né, teu questionamento, o projeto também, a criação do núcleo, ele é totalmente custeado, mantido pela Secretaria Municipal de Educação, né, a Prefeitura, e o que fez comprar essa ideia e incentivar o início, você tem a ideia, mas você tem que ter um secretário de educação, atualmente uma secretária, que abraçou a causa, um prefeito, né, que entende isso, que dá o apoio, a estrutura, né? E hoje o contrato, por exemplo, com o SESI, ele é um contrato que já existia e que daí foi ampliado do integral lá de Fraiburgo. Então já tem aula de gastronomia, de mecânica, de elétrica, né? E outros, e a própria robótica já tinha para o integral. E aí foi feito, então, especialmente a robótica para esse público de altas habilidades de superdotação. Hoje, ainda é o SEMAI, a coordenação, nós temos aqui a Vanusa, que é a psicóloga responsável técnica, nós é que estamos mediando, junto com toda a secretaria, as outras questões que a gente tem, né, de avaliação. Mas eu acredito que num futuro, a gente vai precisar ter alguém que coordene especificamente este projeto, né, porque vem uma demanda maior das triagens das escolas. Nós iniciamos o projeto ano passado com alunos que já possuem o diagnóstico, né? Estão na condição da avaliação, eles já possuem essa avaliação e que estão passando hoje por uma reavaliação e esse acompanhamento. Então, vindo mais alunos das escolas, das unidades, a gente vai ter que ampliar ainda mais essa parceria. Como você falou dos parceiros, a maioria é dentro da rede mesmo municipal, né? E a gente oferece as mais variadas, né, oficinas para que eles explorem, né, nas áreas. O envolvimento da família, como ela falou, é muito importante. Então, os pais virem ano passado, no dia da superdotação, 10 de agosto, a gente fez a primeira reunião com os pais. Então, eles vindo, trazendo. O transporte para quem necessita é custeado também pela Secretaria de Educação. E quem os pais têm condição, eles fazem esse contraturno escolar, levando os alunos nas oficinas, né, os seus filhos. E o desafio, eu penso que é levar isso, tanto para as entidades, quanto, né, os parceiros, esse nosso desejo que eles abracem a causa no mesmo sentido. E vejam o potencial do aluno. Para uma empresa privada, ela vai ver um futuro possível funcionário que tem dentro da tecnologia, da inovação, né, que está vindo. Para o aluno, pode ser um mercado de trabalho ou uma oportunidade de um intercâmbio. Muitos deles dizem, eu quero ir para a ITA, quero fazer lá, então vamos. E aí vem as palestras, o pessoal de faculdade orientar, fazer isso. Nós temos alunos desde o primeiro aninho, do primeiro ao 9º ano na rede. Então, cada fase é um olhar, né, que a gente direciona.
Não, legal, porque enquanto você estava falando antes, eu também fiquei pensando nisso, né? Da parceria que vocês podem fazer com outros municípios, mas também outras instituições no país, fora do país, Sim, né? Porque a gente está aprendendo todo mundo a como lidar com essas altas habilidades, né? Tem um potencial enorme também de pesquisa e de compartilhamento de experiências para desenvolver o projeto, bem bacana. E eu vejo a educação especial inclusiva é um desafio como um todo. E a gente olha muito para a deficiência. E esse é público que a gente é um desafio para nós também. Em olhar o potencial. Enquanto professor e poder oferecer esse suporte suplementar à escola. Bacana. E aí, bom, passando para a Eliane, mas já te perguntando também uma pergunta que veio aqui, que eu acho que é para você, sobre as aulas de pensamento computacional, como foi organizado na grade curricular. E também, esse aqui é para aprender a empreender, depois na volta da rodada, se há modelos para réplica em outras cidades do projeto Aprender a Empreender. E se os jovens que participam do projeto aí do Aprender a Empreender também estão vinculados à instituição qualificadora de jovens aprendizes e quem paga o salário dos jovens. Mas são duas perguntas que vieram. E, Eliane, também eu queria te perguntar também uma curiosidade, porque você falou que, bom, uma que é bem bacana que vocês foram ampliando os temas, né? Teve uma primeira temática, depois outra, agora tem 4 oficinas, 4 tipos, né? Sim. E se vocês pretendem também ampliar, e você falou de como isso vem gerando efeitos na aprendizagem nas disciplinas regulares. E se vocês estão fazendo uma avaliação mais sistemática disso, que no caso vocês já têm há 3 anos, mais ou menos, né? A gente percebe os resultados dos alunos que frequentam as oficinas. Não temos uma avaliação, mas por meio da observação mesmo é possível aprender, é possível perceber que esses alunos eles desenvolvem muito, principalmente na área da matemática, com a questão da programação e da robótica, né? E os alunos também eles têm um interesse maior por tudo isso. Não há uma avaliação sistêmica disso, mas é por meio da observação mesmo. E quanto às aulas de pensamento computacional, o município hoje já tem as aulas de pensamento computacional instituído do 1º ao 9º ano, né? O componente curricular passou a ser aplicado num primeiro momento, como eu já citei, na escola integral, né? Depois nos anos iniciais, e hoje já temos, inclusive com professores concursados na disciplina. A gente ainda não tem professores suficientes com a formação adequada não, porque com a BNCC Computação, todos os municípios estão tendo essa dificuldade de ter professores formados na área, né? Então, a gente investiu muito também em formação dos professores, e outra vez aqui entram as parcerias, né? Porque a gente, então, investiu nas formações com o SESI, que oferece formações a cada trimestre. A gente, num primeiro momento, tem tantas horas de formação, mas que foram divididas em fases durante o ano letivo. E assim, constantemente, os nossos professores de pensamento computacional estão tendo formação na área que estão atuando, né? E respondendo à primeira pergunta quanto ao que a gente aprendeu com as parcerias, né? Quanto à gestão das parcerias, nem sempre é fácil, porque ela não depende exclusivamente da nossa gestão, né? Da nossa rede, do nosso sistema de ensino. Mas também a gente aprendeu que as parcerias podem ser o caminho das pedras, porque nem sempre a gente consegue, com os recursos da nossa rede, fazer algumas atividades, como, por exemplo, as oficinas makers, porque a gente sabe que todo o recurso da educação ele é vinculado. Então, ali, por meio das parcerias, a gente consegue fazer projetos extracurriculares e oferecer aos nossos alunos. Então, a gente aprendeu que, por meio das parcerias, isso é possível também. Bom, a gente tem desafios, sim, né? A parte financeira é um investimento do governo do estado. São envolvidas 3 secretarias no projeto, né? A Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Fazenda, porque há destinação de recursos para os contratos que são feitos com as instituições, né? Que participaram dos pregões, que aqui eu elenquei.
Então, é importante isso. Desafios muito, porque na rede a gente tem o hábito de oferecer toda a formação do ensino médio, né? Seja no formato integrado, concomitante ou subsequente. Então, é o estudante fazer essa formação em 2 instituições. Isso criou um desconforto no processo administrativo de ter que estar acompanhando esse estudante na instituição de educação profissional, de estar monitorando se ele está indo, frequentando, registrar isso em sistema, né? Então, todo esse trabalho é um movimento muito grande que envolve muitas pessoas na secretaria, nas coordenadorias regionais e nas escolas para poder fazer esse trabalho. Mas ele é gratificante quando a gente, né, tem os testemunhos dos estudantes. Como a nossa colega aqui falou, na rede estadual de ensino a gente tem muito testemunhos, né, não vou elencar aqui devido ao adiantado da hora e que a gente está percebendo aqui, mas é bem gratificante quando a gente recebe o testemunho do aluno, dizendo o quanto ele está aprendendo, o quanto ele está ajudando os pais, principalmente os pais que são empreendedores, que são autônomos, e que eles estão fazendo um curso, estão levando essa aprendizagem para colaborar junto à família na profissão dos pais. Então, isso é gratificante. Posso. Então, baseando na pergunta que me foi feita, o menor aprendiz, como ele é vinculado e quem paga o salário dele. Então, nós trabalhamos a questão de entregar um menor aprendiz melhor qualificado para as empresas. Quem paga o salário do menor aprendiz é a empresa, tá? A empresa que paga o salário dele, a empresa que tem, nós, enquanto projeto Aprender e Empreender, não temos acesso a esses valores. É o menor aprendiz, juntamente com o proprietário da empresa, que faz essas contratações. Lembrando que em 2024 nós tivemos 25 contratações e já começamos esse ano com novas contratações no projeto Aprender e Empreender. Perguntaram também a respeito de réplica em outros municípios. Nós já temos o contato via Ministério Público de outros municípios que querem implantar o projeto Aprender e Empreender. Um município que a gente já visitou e que já estamos em tratativa junto com o Ministério Público é o município de Abelardo Luz, que vai implementar o projeto. Então, assim, temos a intenção e estamos à disposição e queremos sim que o projeto Aprender e Empreender, quiçá, vá para o estado inteiro ou quiçá para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Ótimo, então já fica aqui o convite, né, para quem tiver interesse, né, já está aberto aí com certeza. As parcerias, outras parcerias, né, que vão sair dessas. Então eu gostaria de agradecer muito a minhas colegas aqui de mesa. É muito bacana ver o entusiasmo de vocês realmente, né, nesse tipo de projeto. Eu também adoro fazer coisas novas na universidade, conectar muitos atores, né, e acho que dá muito trabalho, mas também nos dá muita aprendizagem, muito gratificante. Agradecer ao querido Gerson Sica, fechando aí esse momento, ao Rafael Tacchini também, do Tribunal de Contas, ao Diego que está ali, pela oportunidade da gente estar debatendo aqui nesta mesa, mas também no evento como um todo, essa conexão entre gestão, entre educação e o controle também, de como a gente pode fazer o controle, como foi o caso aí do Ministério Público, se envolvendo também na ação, né? É muito interessante a gente pensar uma forma de produzirmos juntos as diferentes áreas do serviço público. E a importância do Ministério Público é de um tamanho imensurável. É um peso institucional também. Exatamente, do Ministério Público, do TCE, né? Enquanto educação está voltado para essas políticas públicas, é muito interessante. Muito super importante. Então, muito obrigada a vocês e a todos os presentes. E como é que é o... Obrigada, gente.